Eu sei que esse canal aqui é voltado exclusivamente para falar da Palavra de Deus. E há mais de 10 anos eu tenho feito isso aqui todos os dias. É sagrado. Mas hoje eu queria trazer um conteúdo um pouco diferente. E eu acho que pode ser interessante para você, assim como foi para mim. Eu quero falar sobre a trilogia de séries que compõem o universo de Yellowstone. Você assiste séries? Você tem esse hábito? Filmes, por exemplo? Tem algumas séries que a gente começa a assistir e depois simplesmente abandona, não é verdade? Não porque sejam ruins, mas porque elas não conseguem prender a gente. Já aconteceu com você isso? Foi isso que aconteceu comigo quando eu comecei a ver essa série chamada Yellowstone. Ela me foi indicada por um amigo e eu comecei a ver por causa dessa indicação. E aí eu assisti uns 2 episódios, mas como eu disse, ela não me pegou, sabe? Parece que estava faltando contexto, profundidade, faltava raiz. E aí eu deixei aquela série de lado. Até que um tempo depois, eu vi um comentário, por acaso, num vídeo, dizendo que Yellowstone não começa em Yellowstone. Ela começa em 1883, passa por 1923 e só então chega ao presente. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre essa trilogia e resolvi assistir primeiro essa série, 1883. Gente, essa foi uma das melhores séries que eu já vi. Uma história épica, incrível. Não é uma história verídica, do jeito que eu gosto, mas ela retrata bem alguns acontecimentos históricos da colonização americana. 1883 pode ser chamada de faroeste. Mas calma, eu sei que quando a gente fala essa palavra, faroeste, automaticamente muitas pessoas já fazem um pré-julgamento. Mas é muito mais do que isso. Muito mais do que um faroeste tradicional. É uma história de uma família lutando para se estabelecer na América do Norte. E o que eu achei muito legal é que essa história é narrada por uma menina, por uma adolescente, sob uma ótica quase que poética, entende? Mas o que isso tem a ver com a tal série de Yellowstone? A saga de Dutton é um marco na TV moderna, revitalizando o gênero western com uma narrativa épica que se estende por mais de 140 anos. O que começou inicialmente com Yellowstone se expandiu para um universo cinematográfico que explora como uma dinastia foi construída sobre sacrifício, sangue e uma profunda conexão com a terra. Mas para entender completamente a história, você precisa assistir as 3 séries, na ordem cronológica dos eventos, e não na ordem em que elas foram lançadas. 1883 é o ponto de partida. Essa minissérie funciona como um faroeste raiz, mergulhando na brutalidade e na beleza da peregrinação da primeira geração dos Dutton. Eu tô falando Dutton, eu não sei se é assim que pronuncia. Escreve Dutton. Tim McGraw e Faith Hill, que são lendas da música country, casados inclusive, interpretam James e Margaret Dutton, os tataravôs do John, que nós vamos conhecer em Yellowstone. McGraw, conhecido não apenas por sua carreira musical, mas também por papéis em filmes como The Blind Side e Friday Night Lights, traz uma intensidade crua ao papel de James, um veterano da Guerra Civil que lidera uma caravana partindo do Texas rumo ao noroeste americano. Faith Hill, em sua estreia como atriz principal em série, entrega uma Margaret resiliente e profundamente maternal. A jornada que eles enfrentam é mortal. Doenças como cólera e varíola dizimam a caravana.
Animais selvagens atacam. A natureza se mostra impiedosa. Mas o verdadeiro coração da série pulsa através de Elsa Dutton, vivida por Isabel May, uma jovem atriz que ganhou destaque em Alexa e Kate, da Netflix. Elsa é a narradora da história e a sua transformação de uma jovem pura e sonhadora a uma mulher indomada e livre é devastadora de assistir. Quando ela é ferida mortalmente por uma flecha envenenada durante um confronto com indígenas, James Dutton toma uma decisão que mudaria o destino de gerações. Ele para a jornada exatamente onde a Elsa morre, nas montanhas de Montana, e enterra ela ali. Aquele solo, regado com o sangue da sua filha, se torna sagrado. É ali que o rancho Yellowstone nasce. Aí, nós saltamos então para 1923, situada 40 anos após os eventos da primeira série. O rancho já está estabelecido, mas novos inimigos surgem. Depois da morte de James e Margaret, a propriedade é assumida por Jacob Dutton, irmão do James, interpretado nada menos que por Harrison Ford, o veterano de Star Wars e Indiana Jones, lembra? Ele traz a sua presença magnética e autoridade natural ao papel do patriarca que precisa defender o legado da família. Ao lado dele está Helen Mirren, a Dame Commander vencedora do Oscar por A Rainha, interpretando Cara Dutton, uma mulher tão forte quanto os homens ao seu redor. O contexto histórico de 1923 adiciona camadas de complexidade. A família enfrenta a lei seca, que transforma Montana em território de contrabandistas e violência. A Grande Depressão começa a lançar suas sombras sobre o país. Uma seca severa gera conflitos brutais na disputa por pasto e água. E enquanto Jacob e Cara, ou Cara, lutam em Montana, ao mesmo tempo nós acompanhamos também Spencer Dutton, filho do James, nascido já em Montana, vivido por Brandon Sklenar, conhecido por Vice e Westworld. Spencer está na África, trabalhando como caçador de grandes predadores, tentando esquecer os horrores que viveu na Primeira Guerra Mundial. Mas quando a família envia um telegrama, uma carta desesperada para ele, ele precisa abandonar tudo, inclusive seu romance com Alexandra, uma aristocrata britânica interpretada por Julia Chalepfer, isso aí eu não sei se eu falei certo, e retornar para defender as terras dos Dutton. Finalmente nós chegamos a Yellowstone, a série principal que iniciou tudo. Situada nos dias atuais, nessa série nós acompanhamos John Dutton III, interpretado por Kevin Costner. Esse aí dispensa apresentações, né? O ator de Dança com Lobos, Os Intocáveis, O Guarda-Costas. John é a 6ª geração a comandar o rancho e os conflitos agora são diferentes, mas igualmente mortais. Ele enfrenta o progresso desgovernado, magnatas de fundos de investimento que querem transformar Montana em resorts de luxo e a pressão constante da reserva indígena vizinha, que reivindica direitos sobre a terra. Os filhos de John são tão complexos quanto a terra que eles defendem. Betty Dutton, interpretada por Kelly Reilly, atriz britânica conhecida por Sherlock Holmes e Flight, é uma força da natureza. Brilhante nos negócios, mas profundamente ferida emocionalmente. Casey Dutton, vivido por Luke Grimes, de American Sniper, é um ex-Navy SEAL, um integrante da Força de Operações Especiais da Marinha dos Estados Unidos. Dividido entre a sua lealdade à família
e o seu casamento com Mônica, uma mulher da reserva indígena. E tem ainda o Jamie Dutton, interpretado por Wes Bentley, o ator de American Beauty, um advogado brilhante, mas perpetuamente em busca da aprovação do pai, descobrindo segredos devastadores sobre sua própria origem. O rancho Yellowstone não é só um cenário, ele é praticamente um personagem à parte. Cada geração sujou as mãos de sangue para manter a posse dessa terra. Cada Dutton carrega o peso dessa herança. E é aqui que todas as 3 séries se conectam, de forma brilhante. Em 1883, quando James Dutton encontra o chefe indígena Cavalo Pintado, depois da morte da Elsa, tem uma cena crucial. O chefe, interpretado por Graham Greene, o veterano ator indígena de Dança com Lobos, não expulsa James daquela terra. Em vez disso, ele faz uma declaração profética. Ele diz que a terra pode ser dos Dutton, mas apenas por 7 gerações. Depois disso, o seu povo a retomaria. Essa profecia das 7 gerações é o fio que costura todo o universo de Yellowstone. James é a primeira geração. Seu filho Spencer, que nós vemos em 1923, é a segunda. O John Dutton, que nós vemos brevemente em flashbacks de Yellowstone, pai do John III, seria a 5ª geração. John Dutton III, interpretado por Kevin Costner, é a 6ª geração. Ah, mas e a 7ª geração? É Tate Dutton, o filho de Casey com Mônica, uma mulher da reserva indígena. A Tate carrega o sangue dos colonos que tomaram a terra e o sangue dos nativos que foram expulsos da terra. Ele é o elo final, potencialmente o herdeiro legítimo, que pode finalmente unificar ambos os legados ou testemunhar o cumprimento da profecia. O que torna esse universo tão poderoso não são apenas as performances magistrais de um elenco repleto de talentos premiados. É a compreensão de que cada escolha tem consequências que ecoam através das gerações. O solo onde a Elsa foi enterrada em 1883 é o mesmo solo que John Dutton III defende com unhas e dentes em Yellowstone. O sangue derramado por James, Jacob e Spencer é o mesmo sangue que corre nas veias de Betty, Casey e Tate. Assistir essas 3 séries em ordem cronológica transforma completamente a experiência. Você não está vendo só um drama moderno sobre um rancho. Você está testemunhando 140 anos de história americana, de luta, de perda, de amor pela terra e do preço terrível que cada geração paga para manter um legado vivo. E quando você finalmente entende que tudo começou com uma menina chamada Elsa, que morreu nos braços do seu pai, sob um céu imenso de Montana, a jornada dos Dutton deixa de ser só entretenimento. Ela se torna uma grande reflexão sobre o que realmente significa deixar um legado e o que estamos dispostos a sacrificar para protegê-lo. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui se você viu algumas dessas séries e o que você achou delas. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou o criador desse canal aqui, chamado Minuto com Deus. Talvez eu até crie um outro canal, só para falar desses assuntos aleatórios. Se eu criasse outro canal, você me seguiria lá também? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus não morrerá, mas receberá a vida eterna. Ah, pastor, eu conheço gente que acredita em Jesus e morreu. Ele morreu a morte física, mas a morte que João está falando aqui é a morte espiritual. É a morte que vem depois da morte. O nosso corpo é pó, é limitado, é finito. A Bíblia diz assim, que o homem foi feito do pó e ao pó voltará. Essa é uma verdade incontestável. A morte é uma verdade incontestável. Acredite você em Deus ou não. Eu sei que tem gente que crê em Deus, tem gente que crê no universo, numa energia cósmica, mas a morte é uma verdade que une todas as religiões, as crenças. Nós que somos cristãos, cremos numa vida depois da morte. Então, se você crê que depois da morte haverá vida, que tal você garantir a sua passagem para a vida eterna, entregando a sua vida para Cristo? Tudo isso que você está correndo atrás aí é importante, eu sei. Você precisa de dinheiro, você precisa do seu trabalho, da sua produtividade, do seu celular novo, da sua roupa bacana. Amém, glória a Deus. Mas saiba que isso não é o fim de tudo. Isso não é o que mais importa na vida. Os bens terrenos são passageiros, irmãos. A segurança e a vida eterna são permanentes. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu assim: o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. Em Romanos 3, Paulo fala isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6, 23, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa fé em Jesus nos garante que, mesmo diante da brevidade da vida, nós receberemos a promessa de algo eterno, duradouro, infinitamente mais relevante do que essa vida que nós temos aqui agora. Amém? Se você crê nessa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Escreva isso aqui nos comentários. Eu sei que tudo isso vai passar. Inclusive a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua tristeza. Um dia tudo isso vai passar. Se a nossa vida se resume somente a esse tempo aqui na Terra, nós não teríamos sentido nessa vida. A vida é mais do que isso, meu irmão. A vida é mais do que isso, minha irmã. Essa é uma palavra que serve de esperança para você, que tem vivido uma vida, muitas vezes, com dificuldade, uma vida pelejada, uma vida miserável, uma vida onde você somente tem experimentado dor, perdas, luto, tristeza. Haverá uma vida eterna para você desfrutar. E essa também é uma palavra de esperança para aqueles que tiveram que se despedir de pessoas amadas. Ele partiu para a vida eterna. Ela partiu para a vida eterna. A vontade de Deus é que todos
cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Por isso que eu estou pregando essa palavra aqui, para que muitas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvas. Amém? Receba Jesus no seu coração. Receba Cristo no seu coração. Eu sei que muitas vezes você tentou preencher o vazio aí dentro da sua alma com o sexo, com as drogas, com o jogo, com, não sei, com a tecnologia, com as redes sociais, com um monte de coisas. E aí você deita a sua cabeça no travesseiro, você percebe que aquele vazio ainda está dentro de você. É porque falta você beber dessa água viva que é Jesus. Aquele que beber da água que Jesus lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que ele beber se tornará dentro dessa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é uma alegria momentânea. Não é uma alegria passageira. Não será uma alegria que, quando o dinheiro acabar, a alegria também vai acabar. Não será uma alegria que, quando o casamento fracassar, a alegria vai acabar também. Eu já celebrei vários casamentos e é maravilhoso. Aquele momento ali em que os noivos, né, estão se unindo, fazendo uma aliança de amor, construindo uma vida juntos. E glória a Deus por isso. Eu acredito no casamento, eu acredito nessa instituição criada por Deus que é o casamento. Mas eu recebo centenas de mensagens dizendo assim: pastor, meu casamento acabou, a minha vida acabou. Não, ainda que o seu casamento tenha acabado, a sua vida não acabou. Porque a proposta de Deus, a vontade de Deus para a sua vida não é apenas um casamento, mas é que você desfrute da vida eterna ao lado dele, ao lado de Jesus. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Pastor, eu tinha um emprego há mais de 20 anos numa empresa, me mandaram embora. Acabou tudo para mim. Não, não acabou. Não acabou. Muitas vezes Deus usa até mesmo as circunstâncias para nos fazer aproximar dele. Quantos de nós estamos aqui hoje buscando a Deus, servindo a Deus, porque passamos lá atrás por um momento de dor, de dificuldade, de angústia, de perda. Tivemos que passar pelo vale, né? Às vezes o vale da sombra da morte, para nos aproximarmos de Deus, para conhecermos a Deus. Quantas pessoas? Pessoas às vezes famosas. Eu estava vendo a entrevista de um jogador, eu acompanho futebol, né? Eu sou meio vidrado em futebol. Um jogador que tinha muito dinheiro, que foi campeão em muitos clubes por onde passou, e seleção brasileira. E ele falou, mas havia um vazio dentro do meu coração que eu não conseguia entender. E quando ele entregou a vida dele para Cristo, ele foi plenamente satisfeito, feliz. O dinheiro agora já não importava mais tanto para ele. A carreira já não importava. O reconhecimento, a fama. Essas coisas não comovem Deus não, irmãos. Multidões não comovem Deus. Às vezes eu vejo pessoas que vão pregar e vê aquela multidão assim, e fica empolgada com a multidão, né? Multidão não empolga Deus, não. O que empolga Deus, sabe o que é? Arrependimento. É quando você se arrepende dos seus pecados. É quando você para refletir na sua vida, através de uma reflexão como essa aqui, e você percebe que precisa de algo mais. Que aquilo em que você está apostando todas as suas forças
é ilusório, é passageiro. É nesse momento que o Espírito Santo sopra aos seus ouvidos que você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração é a fonte da vida. Onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Os tesouros eternos são aqueles em que nós devemos investir. A vida eterna é a maior dádiva que nós podemos receber. E ela nos é garantida pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, que eu e você possamos viver de maneira a refletir essas verdades, buscando aquilo que é eterno e permitindo que o nosso coração esteja focado no Senhor, porque Deus é quem nos dá a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza é a vida eterna. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um escritor chamado John Stott escreveu o seguinte: o maior cuidado de um líder é cuidar de si mesmo, para não se tornar um pastor negligente. Um líder é aquele que guia, alimenta e protege o rebanho, mesmo às custas de sua própria vida. Então, essa é a imagem que Jesus nos deixa, o bom pastor, que dá a sua vida por nós. Jesus é essa figura que nos guia com amor, que nos protege dos perigos espirituais e que garante que nós não sejamos dispersos. Quando Jesus se declara como o bom pastor, em João capítulo 10, versículo 11, ele está revelando a sua profunda missão de cuidar, de proteger e de guiar o seu povo. Jesus não foi e não é como os líderes negligentes que Deus está denunciando aqui através do profeta Ezequiel. Pelo contrário, ele está disposto a dar a sua própria vida para que nós, que somos ovelhas de Cristo, possamos ter vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, essa liderança compassiva, sacrificial de Jesus é o que faz com que ele seja digno da nossa confiança, da nossa adoração, do nosso louvor. Agora, voltando ali um pouquinho no texto de Mateus, no capítulo 9, nos versículos 37 e 38, Jesus não apenas teve compaixão das multidões, mas ele também chamou os seus discípulos para a ação. Ele disse assim: olha, a seara é grande, ou temos uma grande colheita pela frente, mas temos poucos trabalhadores. Orem a Deus, ajam. Como é que eu vou agir, pastor? Ore a Deus, para que Deus envie mais trabalhadores para a sua colheita. E hoje, através dessa live, a minha oração é para que Deus levante você que está me ouvindo, como alguém que esteja preparado, capacitado e disposto a cuidar da vida de alguém. E esse cuidar pode ser de várias maneiras.
Tem pessoas que cuidam através de conselhos, tem pessoas que cuidam através de sustento. Talvez você tenha a oportunidade de abençoar a vida de alguém. Tem pessoas que cuidam através da palavra, ministrando a palavra para essa pessoa. Tem pessoas que cuidam através da oração. Se eu estou aqui hoje, é porque um dia alguém orou por mim. Alguém orou pela minha vida. Alguém veio até mim, abriu a Bíblia e disse: olha o que está escrito aqui. Olha o que Deus diz a seu respeito. Alguém teve esse cuidado comigo, irmãos. Alguém teve o papel de pastor na minha vida. Como eu disse, eu passei por algumas igrejas, 3 para ser mais específico. E em todas essas igrejas tinham os seus respectivos pastores. E eles tiveram um papel importante na minha formação ministerial, em ministrar conhecimento, em me ensinar a Bíblia. Mas tem pessoas que não tinham o título de pastor e tiveram um papel fundamental na minha vida, no meu casamento, no meu ministério. Eles não têm o título de pastor, mas eles agiram como pastores, cuidando de mim. São trabalhadores que Deus levantou. Vocês estão entendendo? Então, hoje, talvez Deus esteja levantando você como um trabalhador. Você pode agir com a sua palavra, com as suas mãos, com o seu dinheiro. Aqui, por exemplo, no Ministério Minuto com Deus, nós estamos ajudando 2 projetos. Nós ajudamos o projeto Romper, que trabalha em uma comunidade carente aqui de Belo Horizonte. E nós estamos atualmente enviando contribuições, donativos para o Ministério da Reconciliação, que está fazendo um trabalho com crianças lá em Moçambique. Precisa de alimento, precisa de sustento. As irmãs que estão lá precisam de pagar aluguel, água, luz, comida, material escolar para as crianças. E elas não são pastoras, elas não têm o título de pastoras. Entende o que eu estou dizendo? A Gessiane não é pastora, ela é a missionária Gessiane. Mas nesse momento ela está ali como pastora, cuidando, indo atrás daquele que se desvia, ensinando, acolhendo, alimentando. Então, o desafio continua até hoje. O desafio de orar para que Deus levante pessoas para contribuir, para ajudar nessa obra tão grande. Já encerrando, para a gente poder orar, eu nem sei quanto tempo tem de live aqui, mas nós já estamos encerrando. A figura do pastor na Bíblia é essa de alguém que cuida, que protege, que guia. Jesus se compadeceu das multidões porque via nelas ovelhas sem pastor, pessoas que estavam vulneráveis e perdidas. Assim como uma ovelha sem direção está em perigo, nós também estamos em perigo quando nos afastamos de Deus. Nós nos tornamos vulneráveis aos ataques do inimigo e aos desafios da vida. Mas em Jesus nós podemos encontrar a segurança da presença dEle e o cuidado do seu amor. Então, a nossa resposta a essa mensagem de hoje deve ser de nos rendermos aos cuidados de Cristo como ovelhas e de nos dispormos a ser trabalhadores
dessa seara, a ajudarmos nessa grande colheita, a nos juntar à missão de alcançar aqueles que estão perdidos e sem direção, trazendo essas pessoas de volta ao aprisco de Deus. Sabe essa pessoa aí, na sua rua, no seu bairro, que dá mais trabalho? Todo bairro tem essa pessoa. Aquela pessoa que toda briga que tem, o camarada está lá envolvido. Teve uma confusão lá com droga, com roubo, ele está lá, ela está lá. Tem um cara buzinando aqui na minha porta. Essa pessoa que dá mais trabalho, ela é uma ovelha sem pastor. Ela tem um pastor e precisa saber disso. E você pode ser um instrumento para levar essa mensagem até ela. E aquele que dá mais trabalho nas mãos de Deus pode ser aquele que dá mais fruto, aquele que dará mais alegria. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor continue sendo o seu pastor. Que o Senhor te guie para águas tranquilas e te conduza ao caminho da vida eterna. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.